Olá, galerinha bacana. Professor Kidro Canuto, direto aqui dos estúdios do curso MS, o curso que mais aprova, não só aqui no Ceará, mas em todo o Brasil, tá? Hoje trago para vocês, né, uma live sobre a banca, né, IDECAM, que organizará o concurso público da Secretaria de Educação, né, do Piauí, SEMEC Piauí. Então, você que está aqui, que vai participar dessa live, deixa teu likezinho, deixa tuas perguntas, tuas dúvidas, para que a gente possa responder e interagir contigo nesse momento bem especial de lançamento desse curso que vai mudar a tua vida, tá? Bom, então vamos nós aqui para a live mais esperada deste mês, né? Então trago aqui, gente, antes de a gente começar o conteúdo propriamente dito, quais foram as principais referências, tá? De onde foi que a gente tirou as principais referências para essa aula, né? Desde as questões de dietoterapia, de doenças transmissíveis por alimento, transmitidas por alimentos, né? Ou seja, as 8 questões que a gente tem a abordar aqui, nós temos como principais referências para que você se sinta seguro, esses livros, esses artigos, tá? E assim a gente vai dar uma boa hora de dicas e bizus, tá bom? Vamos ao próximo slide, que já começa a questão de número 1 da IDECAM. Essa banca IDECAM, muitos falam IDECAM, né? Porque às vezes ela pega pesado nas questões, ela não é uma banca cuja característica é de organizar muitos concursos para a área de nutrição, né? Então, basicamente, nós temos de 2014 para cá cerca de 5 a 6 certames, tá? Concursos, dos quais nós tivemos em 2021 uma para o IF aqui do Ceará, tivemos essa do IF da Paraíba, 2019, tá? E tivemos algumas provas, 2017 e 18 a gente praticamente não encontra questões, e aí 16 e 17 tem questões até mesmo de organização para conselhos regionais, tá? Nós vamos nos basear de 2019, 2021 e temos um concurso que foi realizado ano passado, tá? Em São Paulo, só que era para a merendeira, para técnico em nutrição, só que algumas questões, por exemplo, de técnico de nutrição estavam com um nívelzinho bacana que eu posso trazer aqui para te mostrar como caracterização dessa banca, tá? Bom, nesse primeiro momento eu vou te mostrar o quanto ela gosta dessa parte de lipídios, tá? Por quê? Porque quando a gente vai estudar uma banca, tá? Todo concurso que a gente vai se preparar, a gente tem que saber o jeitão da banca, o que ela gosta. Sempre tem algumas características. Se ela gosta mais de questões com enunciado maior, ou seja, mais contextualizadas. Se ela gosta de colocar itens 1, 2, 3 e 4 e depois pedir, né, qual a alternativa correta, ou se ela gosta mais de perguntar a alternativa incorreta. Se ela é uma banca que é mais enxuta nos enunciados, se ela é uma banca que os itens
as alternativas são mais densas, tá? Então, tudo isso faz parte do conhecimento da banca pela qual você vai se submeter a um concurso público, tá? Então, eu vou te mostrar o quanto ela gosta e o que ela vem fazendo em relação a essa macromolécula que são os lipídios. Ó, perceba essa questão de número 1. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas abaixo, a respeito dos ácidos graxos, tá? Vou ativar aqui minha canetinha. Você que tá aí, ó, deixa teu likezinho aí, deixa a tua dúvida, diz que se a live tá bacana, para que a gente possa depois, né, responder tuas dúvidas. Ó, os ácidos graxos pertencem à série do tan e que tem como precursor o tan, tá? Gente, essa primeira questão, tá? Ela precisa ter uma conexão entre o grupo de ácido graxo que tu vai colocar, o tipo de ômega e o exemplo dado. Por exemplo, se você olha o item A, poliinsaturado com ácido oleico. O ácido oleico, você sabe que ele é um ômega 9, né? Ele é um monoinsaturado. Então, eu não posso linkar poliinsaturado com ácido oleico. A mesma coisa eu não posso fazer monoinsaturado com o alfa-linolênico. Por quê? Porque o alfa-linolênico é um ômega 3, tá? Além disso, no item A, para ser ômega 3, a gente não tem como completar a sentença por conta do próprio exemplo, né? O exemplo é de um ácido graxo do tipo oleico. A mesma coisa a gente faz, ó, com o item E, ó, monoinsaturado, o linolênico. Não, o linolênico é um ômega 3, tá? E ele é poliinsaturado. Certinho? E aí, antes de responder propriamente a questão, tá? Lembrando que o docosahexanoico é o DHA, que é um tipo de ômega 3. Trago uns bizuzinhos, dicas para você que está aqui nos acompanhando pela primeira vez. Perceba o seguinte, ó. Quando a gente fala de ômega 3 e ômega 6, os primeiros que nos vêm à cabeça são quem? É o ácido alfa-linolênico, tá? E o alfa-ácido linoleico, tá? O linolênico, que é um ômega 3, porque a dupla ligação encontra-se na extremidade, né? No terceiro carbono, na contada extremidade metil, ele, através de reações, né, metabólicas, eles vão dar origem ao EPA e o DHA. Então, o linolênico, faltou um Nzinho aqui, tá, gente? No coisa, ele é linolênico e aqui o linoleico. Aqui o WALA, tá? Que é o linolênico, tá? Aqui é porque tá em inglês, aí não bota o circunflexo. Então, a partir do ácido graxo C18, 3 duplas ligações, tá? Que é o linolênico, você gera outros 2 ômegas 3, que tem ação que, ó, anti-inflamatória. Já o ômega 6, né? O linoleico, ele, quando ele vai sendo metabolizado por essas enzimas delta 6 desaturase, tá? Delta 5 desaturase e origina o ácido araquidônico com 2 carbonos a mais do que esse, porque esse também é um ácido graxo com 18 carbono poliinsaturado, ele já tem características, ó, pró-inflamatórias. Não esquece disso. A partir do alfa-linolênico, o bizuzinho sempre se forma primeiro o EPA, depois o DHA. É por isso que esses dois aqui, o linolênico e o linoleico, né? O linoleico, que é o ômega 6, e o linolênico, que é o ômega 3, né? A partir desses aqui se gera esses outros ácidos graxos que eu acabei de falar. O linoleico gera o ácido araquidônico e
o linolênico gera o EPA e o DHA. Por isso que esses dois são os únicos que são classificados como ácidos graxos, vou sair um pouquinho aqui da frente, essenciais. Ou seja, o organismo, né, precisa receber de vias exógenas, né? Então são chamados essenciais. O organismo não produz, eu preciso adquiri-los através da dieta, tá bom? Então só lembrar, somente esses dois são classificados como essenciais. EPA e DHA, como eles são formados no próprio organismo, assim como o ácido araquidônico, eles não são essenciais, tá? Eles são não essenciais, beleza? Bom, voltando aqui, tá? Então, lembrando disso e lembrando, tá? Que as vias, né, através das vias do ALA, né, e do linolênico, a gente pode gerar, através do ALA, o ácido DHA e o EPA, e a partir dessa via você, né, consegue formar o ácido araquidônico. A gente lembra que existem ácidos graxos que são classificados a depender do seu tamanho. Estou aproveitando a questão para revisar um pouquinho disso com vocês. Então, quando você tem um ácido graxo que vai até 6 carbono, você diz que é um ácido graxo de cadeia curta. E os principais são quem? O propiônico, o propionato, butírico e o acético, que são aqueles também que são formados da degradação das fibras solúveis lá no cólon. Lembra que sempre cai na prova ácidos graxos de cadeia curta derivados da metabolização de bactérias no cólon. Quem são eles? São esses três aqui, tá? Ó, produto final da fermentação de carboidratos para o organismo do rumen, tá? Então, isso vale tanto para os organismos dos ruminantes como para a gente, seres humanos, tá? Quando você tem de 8 a 12, você tem a classificação dos ácidos graxos de cadeia média. Que aí você tem aí o caprílico, o cáprico e o láurico. E a partir de 14 em diante, você tem o ácido graxo de cadeia longa. Certinho? Então, alguns pouco falado, ceênico, né, com 22 carbonos. Então, essa lista aqui é só de saturado. Somente os ácidos graxos, independente do tamanho, aqui todos só tem ligações simples, são saturados, tá? O lignocérico, né, com 14, menos observado, né, ó, encontrado em cerebrosídeo, em óleo de amendoim, mas dos saturados, 3 principais são esses aqui, né? O palmítico, o esteárico e o araquídico, né? Que não é o araquidônico. O araquidônico é pólen saturado, tá? Estou fazendo esse preâmbulo para te relembrar. Trago aqui também para vocês não esquecerem, né? Alguns ômegas importantes. Só pode ser ômega se tiver dupla ligação. Você sabe disso, né? Então, ó, eu tenho ômega 9 aqui representado, ômega 6, eu tenho ômegas 3, ó, vários tipos de ômegas 3, porque a gente só lembra às vezes de 3 ômega 3, né? Que é o EPA, que tem 3 letras, DHA, que tem 3 letras, e o linolênico, tá? Que é ômega 3. Não esquece daquele bizu que a gente sempre fala, né? Ó, quanto maior o nome dos 3 mais comumente falado, ó, linolênico, ômega 3, né? Linoleico, ômega 6, oleico, ômega 9. Quanto maior o nome, menor é o número. Quanto maior o nome, menor é o número. Oleico, o nome é menorzinho dos 3, é o ômega 9. Sempre múltiplos de 3, 6 e 9. Você pode lembrar também, ó, linolênico, né, tem circunflexo. A palavra 3 também tem circunflexo. Então tem bizu de todo jeito para não esquecer e não perder questão na prova, tá? Mas temos outros ômegas, né, pouco utilizado, né? Pouco utilizado, por exemplo, ômega 7, como o palmitoleico. Ele é monoinsaturado e é classificado como ômega 7. Então, 3, 6 e 9 são os mais comumente encontrados
tanto na produção endógena, como também na presença dos alimentos, tá? Então aqui tem um quadro bem bacana para você revisar, pegar, saber outros, né, ômegas 3 como cervônico, menos encontrado, né, encontrado em alguns óleos de peixe, né, fosfolipídio do cérebro, que, né, traz mais assim conhecimento para vocês, mas para vocês não ficar pensando que só existe 3 ômega 3, 2 ômega 6, não, ó. O gama-linolênico, o araquidônico, tá? São todos, além do linoleico, são todos ômega 6, tá bom? Bom, dito isso, vamos voltar à questão, tá? Depois dessa explicação. E se eu sei que o oleico é o menor nome, então eu tenho um maior número, então eu vou associar quem? Ao ômega 9. Então, os ácidos graxos monoinsaturados, 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 né? Da família dos ômegas 9, tem como precursor, aquele que inicia toda a cascata, o ácido oleico. Lembrando que o oleico não é essencial, somente linoleico e linolênico. Preste atenção a esses bisus. Então, gabarito aí, como está muito riscado aqui, ó, gabarito para essa primeira questão, item B. Vejam para essa live, né, o tempo que eu levei para resolver, destrinchar, mastigar, para depois absorver com vocês todo esse conteúdo de lipídios, para uma questão. Dito isso, vamos a uma outra questão que envolve lipídios, tá? Que é a questão de número 2, que também foi da prova de 2019. Então vejam quanto eles gostam de lipídios. Então eu vou seguir uma série de questões aqui para te mostrar que das macromoléculas, proteínas, lipídios e carboidratos, aqui a IDECAM gosta mais de colocar na prova, na parte de nutrição básica, ou mesmo em dietoterapia, é lipídios. Não pode ir fazer essa prova sem estar bem preparado em lipídios, para tu não perder questões, senão eu vou dar um sabacu na tua cabeça. Então vamos lá. O termo lipídios refere-se a diversos compostos químicos que têm como característica comum o fato de serem insolúveis em água. Por causa da diversidade de compostos com tal característica, uma maneira de classificar esses compostos é, segundo suas características estruturais, Os lipídios são classificados em simples, compostos ou derivados. Assinale a alternativa aqui, olha o conectivo aqui, olha o chamado da questão, né? Olha o comando da questão, não corresponde a um lipídio composto. Para a gente responder se é o A, fosfoacilgliceróis, B, esfingomielina, C, cerebrosídeo, D, gangliosídeos, E, acilgliceróis, trago a vocês aqui a classificação, para você sair daqui dessa live já todo bisurado. É assim que a gente faz nos nossos preparatórios online e também nos nossos preparatórios presenciais. E explicando ponto a ponto, tá? Então, ó, os lipídios simples são aqueles que têm apenas ácidos graxos e glicerol. No caso aqui, desse slide, está representado por nossos famosos triacilglicerol, ou triglicerídeos, ou triglicérides, né? Formando 3 ácidos graxos ligados ao álcool glicerol. Então, quando você tem ácido graxo, quando você tem triacilglicerol, quando você tem ceras, que só é ácido graxo, tá? Cerídeos, então você está diante de lipídios simples. Os lipídios complexos são aqueles que estão presentes nas membranas, como, por exemplo, os 2 grandes grupos, ó, fosfolipídios e os glicolipídios. Fosfolipídios, ou seja, além de ácido graxo e glicerol, ou de um álcool, ele vai ter também outras molequinhas. Que outras molequinhas são essas? Vai ter um álcool, ó, em azul, vai ter um radical fosfato, daí o nome fosfolipídio. Então ele deixa de ser simples, porque ele não só tem ácido graxo e glicerol, e passa a ser complexo, composto, tá?
Então, nós temos os fosfolipídios, onde eu posso ter o glicerofosfolipídio e os esfingolipídios dentro desse grupo. Os glicero, é porque o álcool dele é o glicerol, tá? Além de ter só 2 ácidos graxos ligados a esse glicerol, também tem o radical fosfato e o álcool. O esfingolipídio, no lugar do glicerol, eu vou ter uma molécula chamada de esfingosina e tenho apenas um ácido graxo, tá? Além do radical fosfato, já que ele é do grupo dos fosfolipídios, e um radical aminado, ou seja, que tem amina na sua molécula, que é a colina, né? Então é um lipídio de membrana, né? Esfingomielina, muito encontrado no cérebro, no sistema nervoso central, porque ali você vai encontrar também como exemplo, a bainha de mielina, né? Então são compostos porque além de ácido graxo, né, e glicerol, ele tem outras molequinhas, tá? E outro tipo de esfingolipídio dentro dos glicolipídios, né, que ao invés de ter o radical fosfato com a colina, tem o mono ou o oligosacarídeo, né, tendo a esfingosina também, está dentro do grupo dos glicolipídios. São todos de membrana. De membrana de quem? Membrana das células animais, membrana de células vegetais, mas principalmente de células animais, tá? Trago a vocês também, ó, para que vocês não esqueçam, né, de forma bem destrinchada. Se perguntar aqui o que é o galactolipídio, galactolipídio é que vai ter principalmente como monossacarídeo a galactose, né? E, claro, a presença do radical, não o fosfato, mas o sulfato. Daí ele seria chamado de sulfolipídio. Sei que é muito detalhe, só para que você não perca uma questão de nutrição básica, né, por esses detalhes, tá bom? Então vamos voltar à questão. Então, fosfoacilglicerol, que é um tipo de fosfolipídio, é composto? Sim. Esfingomielina, você viu aqui? Sim. Cerebrosídeo, né? Grupo dos cerebrosídeos, né? Ó, que vai estar na membrana também, né? Dentro, não coloquei aqui, mas vai estar dentro do grupo dos glicolipídios, tá? Também. Gangliosídeo, também. Agora, os acilgliceróis, onde você tem triacilglicerol, né? Você vai ter as ceras, que são os cerídeos, eles aí não são compostos, né? São lipídios simples, por isso que eu vou marcar este item como resposta para a segunda questão, tá bom? Vejam que as questões de nutrição básica dessa banca não é básico do básico, você tem que ter um conhecimento bioquímico, por isso que eu botei lá no início da nossa live, né? Coloquei aquele adendo de onde foi que a gente tirou as nossas referências bibliográficas, para que tu, depois daqui, tu pode só dar uma olhadinha também. Claro, o material vai ficar à tua disposição, tu vai destrinchar, tu vai ver essa live mais de uma vez. E não esquece de dar o like e convidar os amigos para vir assistir essa live ímpar para vocês, tá bom? Vamos à terceira questão, ó. IFCE 2021. Olha por que eu trouxe ela. Porque ela gosta de quê? De lipídios. Vocês podem ir para a prova da SEMEC Piauí para o cargo nutricionista sem estudar lipídio? Deixa eu ver aí. Não, porque vai estar vacilando. Pode até ser que não caia dessa vez, mas todos os certames, todos os concursos, elas colocaram desde o lipídio na parte de nutrição básica, como também nessa parte aqui de digestão, né? Digestão de lipídios. Questão de número 3 diz o seguinte, ó. A maior parte dos lipídios ingeridos está na forma de triglicerídeos, TAG. Você sabe disso já. 90% da gordura que a gente come é TAG. O restante está como fosfolipídios ou colesterol. Sobre o processo de digestão e absorção dos lipídios, é correto afirmar: A lipase lingual pode estar presente na boca, não é capaz de digerir gorduras ingeridas. B. A lipase gástrica não é capaz de hidrolisar os triglicerídeos de cadeia curta. A lipase pancreática é responsável por digerir a maior parte das gorduras ingeridas. D. Os sais biliares realizam a hidrólise
de parte da gordura, né, ingerida. Vamos fazer uma revisãozinha para a gente ver isso aqui, ó. Quando você ingere um alimento que tenha lipídios, a maior parte dele é triacilglicerol. O resto é fosfolipídios, glicolipídios, colesterol, tá? A vitamina lipossolúvel, as vitaminas lipossolúveis, né? A, D e K, ésteres de colesterol. Então, por exemplo, o colesterol, né, é um tipo de lipídio, você sabe, é um lipídio composto. As vitaminas lipossolúveis são derivados de lipídios compostos, tá? Então, quando chega na boca, se nesse alimento tiver ácidos graxos de cadeia curta e média, começa a ter a ação da lipase lingual. A lipase lingual é produzida na base da língua, tá? E vai ter a afinidade por ácidos graxos de cadeia curta e média. Quando chega no estômago, aí você já vai ter a ação em meio ácido da lipase gástrica, que também tem afinidade, tanto a lingual como a gástrica, vai ter afinidade por ácidos graxos de cadeia curta, a gente bota em média, né? Até quantos carbonos de curta a média, né? De 1 a 12 carbonos, né? Vocês viram lá quando eu fiz a classificação. Acima de 12, de 14 em diante, cadeia longa. Alguns autores colocam cadeia longa até 20 e cadeia muito longa acima de 20. Mas tudo é longo, tudo é grande, tá? Saindo do estômago, no intestino, a gente vai ter a ação de quem? De uma outra lipase, que é a lipase pancreática, tá? Essa lipase pancreática, ela já vai ter uma ação maior sobre os ácidos graxos de cadeia longa, né? Triglicerídeos que trazem consigo ácidos graxos de cadeia longa. Aí, entenda-se aí, principalmente o palmítico, o esteárico, araquídico, o mirístico, né? E assim por diante. Para que ocorra esse processo de digestão, além da ação da lipase, que vai hidrolisar, que vai quebrar os ácidos graxos do segmento do glicerol, você vai ter o que também? A ação dos sais biliares. Os sais biliares, eles são advindos de uma produção hepática, mas que fica lá guardadinho aonde? Na vesícula biliar. Para quando o lipídio chegar, ele ser jogado lá na porção intestinal e formar as nossas famosas micelas. Acho que não apareceu, não coloquei aqui a denominação micela. O que é a micela? É aquela estrutura anfipática, ou seja, ambos. A parte hidrofílica fica para fora, né? Eu gosto de fazer esse desenho aqui, né? Hidrofílica, que tem afinidade com a água, fica para fora, e a parte hidrofóbica fica escondidinha, tá? Você sabe que o intestino é cheio de água aqui, né? Cheio de água. Então, hidrofílico fora, hidrofóbico para dentro, escondido. Fobia à água, aversão à água. Não se solubiliza com a água. Então, você vai ter aqui, então, a formação dessa micela, né? Que é essa mistura de parte de moléculas hidrofóbicas e hidrofílicas que terão, né, nessa constituição os sais biliares. E aí, quando isso está formadinho para ir para antes de ser absorvida, vai a lipase lá e ó, aí quebrando lá, hidrolisando os ácidos graxos, tá? E aí, aquilo que não é hidrolisado, que vai para o intestino ser absorvido, vai para as fezes, né? E se houver uma grande quantidade ou uma quantidade significativa nas fezes, se dá o nome de esteatorreia. Esteato é um prefixo para gordura, né? Então, reia vem da mesma origem de diarreia, né? Diarreia é quando você vai ter líquidos, eletrólitos nesse conteúdo, né? A esteato é porque tem gordura nas fezes, né? Algumas vezes a gente colocava nas provas, a gente pergunta o que é esteatorreia, né? A galera às vezes trocava, diz, não, é a presença de fezes na gordura, e eita, pô. Bom, e aí nós temos essa constituição e isso é controlado também por hormônios, né?
nós temos a nossa amiguinha secretina, que é produzido pelas células do intestino, com o intuito de quê? De estimular a liberação do bicarbonato. Já a nossa amiguinha colecistoquinina, ou colecistocinina, ou simplesmente CCK, ela vai fazer o quê? É ela que vai estimular a vesícula biliar a jogar o conteúdo, ó, da bile. Ácido glicocólico, taurocólico, glicocólico, taurocólico, cólico, litocólico. Aí estamos falando de ácidos graxos, tanto primários como secundários. E para neutralizar a acidez do conteúdo que vem do estômago, eu tenho a secretina estimulando o pâncreas a liberar quem? Ó, o bicarbonato. Então, o bicarbonato, ele vai neutralizar a acidez do bolo fecal que vem lá do estômago, tá? E as lipases, esterases e sais aí, de uma maneira geral, né, vai ter essa ação, né, de degradar, de hidrolisar, tá? Então, secretina, olha aqui o maisinho, estimula a liberação de quem? Do bicarbonato. Para que serve bicarbonato? Bicarbonato é o HCO3-. O bicarbonato age para poder neutralizar a acidez do bolo alimentar, ou do bolo fecal, né? Melhor dizendo, do conteúdo que vem do estômago. A CCK estimula, tem 3 ações. Estimula a vesícula para jogar a bile. Lembrando que a bile é produzida no fígado, tá? É ela que estimula o pâncreas a liberar lipase, ela estimula a liberar as enzimas de degradação das proteínas, como tripsinogênio para se transformar em tripsina, quimiotripsinogênio para se transformar em quimiotripsina. Então, é a CCK que faz a liberação dessas enzimas pancreáticas. E a terceira ação é aquela ação de diminuir a motilidade gástrica. Vai devagar, estômago, vai jogando o conteúdo devagarinho, tá? Então, tanto a CCK como a secretina são peptídeos, são hormônios pequenininhos, produzidos pela própria mucosa do intestino, tá bom? Dito isso, vamos à resposta dessa questão número 3, que diz o seguinte: a lipase lingual, né, por estar presente na boca, não é capaz, sim, a lipase lingual, como eu falei para vocês, age em ácidos graxos de cadeia curta e média. Né? Pega o bizu dessa sigla, ácido graxo de cadeia curta e média. Então, falso. A lipase gástrica não é capaz de hidrolisar triglicerídeos de cadeia curta? Errado, ela é capaz, né? E não é capaz, ela é capaz de cadeia curta e média, como eu falei. A lipase pancreática é responsável por digerir a maior parte das gorduras ingeridas, isso é verdadeiro. A lipase pancreática, ela tem até uma ajudante, que é a colipase, também de origem pancreática, tá? De origem pancreática. E por último, os sais biliares realizam hidrólise. Não. Quem realiza hidrólise é a enzima. Sais biliares realizam a emulsificação. Presta atenção, eu repetindo várias vezes essa palavra, porque cai muito em prova, tá? Então, ela não hidrolisa, ela realiza a emulsificação. Belezinha? Aqui no curso MS é assim, a gente resolve a questão, dá a teoria e explica o porquê de item por item. Tá bom? Vamos em frente na nossa live. Agora vamos para a questão de número 4. Vamos mudar um pouquinho o foco, porque vamos passar agora a conversar sobre outra coisa que a IDECAM costuma cobrar, que são os aspectos, né, relacionados ao ato de alimentar, aquela coisa mais lúdica, tá? Como ela cobrou, por exemplo, nessa questão de 2019 da UIFPB, que diz o seguinte: se você tiver bom senso nessas questões de nutrição comportamental, tá? O ato de alimentar sob o ponto de vista psicossocial, você não vai errar a questão.
Vejam o seguinte, ó. O ato de se alimentar é inerente ao ser humano, faz parte da rotina de vida de qualquer pessoa. A alimentação depende de aspectos sociais, econômicos, culturais, religiosos, das preferências individuais e das experiências alimentares vivenciadas ao longo da vida. Com base nessa afirmação, assinale a alternativa incorreta. Pega o bizu, incorreta. Olha, deixei em caixa alta, mas na prova não vai vir em caixa alta não, tá? Então o item A diz o seguinte: para a maioria das pessoas, a alimentação está relacionada a momentos agradáveis, prazerosos, de bem-estar e de convívio social. Entretanto, certas condições podem abalar este ato, até então natural, né? Às vezes desavença durante você está na mesa ali, numa boa, num jantar, num almoço, aí começa a ter uma discussão de cunho familiar. Um problema do BBB que não concorda com A, B, C ou D, aí aquele ato agradável, né, passa a ser abalado. Então, correto, não vou marcar porque ele quer o incorreto. Na presença de uma doença, por exemplo, os hábitos e preferências alimentares podem necessitar de modificação. Momentos prazerosos podem tornar-se difíceis, constrangedores e dolorosos, né? Então, por exemplo, você tem uma doença, sempre que você está sentindo dor, você não tem vontade de comer. Imagina uma dor na garganta, no estômago, no intestino. Então, ali, quando você está diante de uma doença, com dificuldade de deglutir, né? Tem uma disfagia, por exemplo, aquele ato de comer passa a não ser tão prazeroso. E isso, né, é uma característica intrínseca, né, de determinadas doenças. O convívio familiar ao redor da mesa, olha a coisa bem semântica, bem romântica. Hábitos tão valorizados em nossa cultura pode dar lugar a momentos de isolamento social na presença de uma doença. Às vezes, a pessoa tem uma anorexia nervosa, uma bulimia nervosa, por exemplo. Então, essa questão, eu não vou entrar aqui para essa... nos detalhes, né? Porque em outro momento a gente pode falar de transtornos alimentares, mas isso perturba o ambiente social da alimentação. O deglutir é de fato um ato fisiológico simples. Não, gente, não é simples. O ato da deglutição, muitas pessoas que passam por um AVC, passam por tem doença de Parkinson, tem mal de Alzheimer, tem doenças do trato gastrointestinal com tumor, né? O fato de ser idoso e assim por diante, né? A deglutição não é um ato tão simples, porque envolve a ação mecânica e a ação aqui dos órgãos do sistema também respiratório, né? A epiglote, ela precisa, né? Que está acima da glote, ela precisa se fechar para o alimento poder passar e não entrar nas vias respiratórias, tá? Então não é um ato simples. Então por isso que eu vou marcar o item 4, tá? Algumas doenças e condições, como as neurológicas e cirúrgicas, podem trazer como consequência um distúrbio de deglutição, acabei de dizer, né? AVC, Alzheimer, né? Quando você faz uma cirurgia bariátrica, primeiro tem que passar, né, uma condição cirúrgica, primeiro tem que passar pela dieta líquida, restrita, depois líquida completa, depois pastosa, depois branda para finalmente chegar na dieta geral, tá? Então, perfeito. Então, gabarito, item D. Perceberam a questão bem harmoniosa aí da questão? Vamos à questão de número 5. Essa questão foi o que eu disse a vocês, ó, que é a questão que foi do ano passado, 2023, né? Nós estamos agora em 2024, que foi para o cargo de técnico em nutrição lá para São Caetano do Sul, cuja banca foi a IDECAM. Mas percebam que é uma questão, né, compatível também para um nível superior. Vamos nós aqui. Intolerância à lactose é a incapacidade de digerir a lactose, açúcar do leite. O problema é uma questão de dietoterapia, tá? Que envolve também a parte de metabolismo.
É o resultado da deficiência ou ausência da enzima intestinal. Analise as assertivas abaixo e assinale o item correto. A alergia é uma ação imunológica adversa às proteínas do leite, que se manifesta após a ingestão de uma porção, por menor que seja, de leite ou derivado. Alergia, reação imunológica à proteína do leite. Vamos colocar aqui uma interrogação. Parece estar correto. Vamos ver as demais. A lactase é uma enzima que impossibilita decompor açúcar do leite? Não. Ela não impossibilita. A lactase, é enzima que quebra o disacarídeo, o carboidrato, lactose. Então, quando você quebra a lactose, você vai ter o quê? Glicose. Se você tem a lactose e você degrada, você vai ter glicose e galactose. Né? Separado, para poder... A gente só absorve aquilo que é pequeno no carboidrato. Diferentemente das proteínas, que você consegue absorver aminoácidos simples de tripeptídeos, nos monossacarídeos, no carboidrato, só conseguimos absorver mono, di, tri, oligo, poli, não, tá? A peristalse é um movimento muscular que empurra o alimento ao longo do estômago, influencia na melhora a intolerância à lactose. A intolerância à lactose é uma ausência ou diminuição da produção da lactase. Peristaltismo, os movimentos peristálticos não tem nada a ver com intolerância à lactose. O item D. A intolerância à lactose ocorre em diminuição da produção da lactase. Beleza, como prevenção do envelhecimento. Esse fato é mais evidente em algumas raças, como a branca, chegando até 80% dos adultos sem deficiência, e menos em outras, como a negra. Aí, se você não estiver bem preparado e não souber dessas informações que a gente traz, por exemplo, desse artigo aqui, que você depois pode pegar para fazer uma leitura, dessa revisão sistemática sobre intolerância à lactose, ó, a intolerância à lactose está presente em 65% da população mundial. Ou seja, em 2/3 da população mundial tem intolerância à lactose. De 80% a 90% dos índios americanos e asiáticos têm intolerância à lactose. 60% a 80% dos negros e dos latinos. E os descendentes do norte europeu, ali da Escandinávia, né, eles têm uma tendência menor. Ali da Noruega, os vikings, né? Suécia, Finlândia, eles têm uma menor tendência a ter, geneticamente falando, a ter intolerância. Então, quando você, né, estuda epidemiologia da intolerância à lactose, quando diz raça branca 80%, pode até chegar, mas em média 65%. E a raça negra é só 20%? Não, né? A raça negra aqui pode chegar até 80%. Então, esse item é falso. Então, verdadeiro mesmo vai ser a questão sobre a alergia. Toda vida que a gente falar de alergia, lembre-se de reação imunológica, lembre-se de proteína. Você tem alergia à proteína do leite, por exemplo, do leite de vaca. Mas você, quando se fala da lactose, você tem a intolerância, porque lactose não é proteína, lactose é carboidrato, é um glicídio, tá? Então, se é um glicídio, ele não é capaz de estimular o sistema imunológico. Imunologia, lembre-se de proteína, ação antígeno-anticorpo. Então, o item A é o verdadeiro por conta dessas nossas observações, tá? Então, gabarito da questão 5, item A, tá? Depois dê uma olhadinha nesse artigo. E aí vamos mudar o assunto para pegar uma questão também, né, que a IDECAN gosta muito, quem tem me acompanhado aí nas redes sociais, né? @dr Hildricanuto, né? A gente tem os nossos grupos de WhatsApp aqui do curso MS, a gente tem falado muito da banca IDECAN, tá? Banca IDECAN que gosta muito de UAN, né? E aí nós trazemos aqui uma questão que envolve UAN e doenças transmitidas por alimento, tá? Então vamos aqui dar uma lida nessa questão. Os equipamentos e os utensílios em uma unidade de alimentação e nutrição são peças chaves para o funcionamento e para a manutenção de controle de qualidade dos alimentos.
Para se garantir a inocuidade das refeições, deve-se buscar meios para impedir surtos de doenças transmitidas por alimentos, as famosas DTAs, que podem surgir se não houver higienização correta de equipamentos e utensílios. Por isso, é importante salientar situações que se destinem à prevenção da propagação de agentes patogênicos. Sendo assim, analise assertivas e assinale o item correto. Sempre dá uma grifadinha, tá? Para ficar atento se a questão vai pedir o correto ou o incorreto, tá? É importante enfatizar a necessidade da preservação dos equipamentos utilizados para a manutenção da limpeza e da desinfecção. Além disso, para melhorar a preservação, é preciso manter em ambiente escuro, sem respingar graxa, sem aglomeração de gelo e bem conservado e com manutenção contínua por profissionais, né, habilitados. É preciso manter em ambiente escuro, sem respingar graxas, sem aglomeração de gelo, tudo bem. Mas ambiente escuro não tem isso na parte de preservação de alimentos. B. Equipamentos utilizados e utensílios usados na higienização devem ser apropriados para a execução e estar sempre preservados, limpos e acessíveis em quantidade considerável e armazenados em locais adequados. Os utensílios aplicados na higienização de instalações devem ser semelhantes. Os utensílios aplicados na higienização de instalações devem ser semelhantes aos que você vai utilizar para a higienização de peças de equipamento e de utensílios que tenham contato direto com o alimento. Não, você vai colocar um produto de desinfecção que precisa do contato direto do alimento, que precisa ter uma concentração de tal forma que não vai inferir, não vai dar problema na palatabilidade do alimento. Então, a concentração de ambos, o que vai higienizar é igual ao que vai manipular, em outras palavras. Não é? Os treinamentos e a capacitação de manipuladores e todos os envolvidos no processo de produção alimentar contribuem somente para a melhoria qualidade de higiene sanitária, somente, quando vem somente você já desconfia. Então, quando você treina e capacita, é só para a melhoria higiênico-sanitária? Não, é para a melhoria, tá? Também de prevenção das doenças, que até foi citada na questão das doenças transmissíveis por alimento, né? Então, não, isso somente, né, melhoria também do ambiente como um todo. D, a não higienização ou a higienização incorreta podem contaminar os equipamentos e utensílios que, consequentemente, irão contaminar os alimentos. Isto pode causar uma contaminação cruzada, né? As provas gostam muito desse termo. Vou sair um pouquinho aqui da frente. Que levará a um surto de doenças transmitidas por alimento, DTAs, que são causadas pelo consumo de alimentos infectados, que surgem quando os micro-organismos maléficos à saúde, parasitas ou substâncias tóxicas estão presentes no alimento. Então, você vê aí que o item está, né, na sua integralidade, todo corretinho. Então, gabarito para essa nossa questão, item D. Vejam uma questão, né, de Juan, que ele fez um passeio bem grande até chegar ao item correto, com palavras, uma palavrinha em cada texto que anularia a assertiva, né? Eles gostam de Juan, anotem aí. Nessa de 2019, essa aqui já foi mais simples. Usando o bom senso, você acertaria essa questão. Então, diz o seguinte, no recebimento e armazenamento de gêneros alimentícios, é correto afirmar que, antes vocês estão gostando aí da live? Estão achando bacana? Não esquece de dar o teu likezinho, de mandar o aviãozinho, compartilhar com os diversos colegas, compartilhem o conhecimento, deixa teu comentário se está bacana, se não está, alguma dúvida do que a gente está falando aqui, para que a gente possa dirimir essas dúvidas, tá? Vem aqui comigo então. A embalagem deve ser íntegra e limpa. O rótulo é importante, mas se alguns itens da mesma caixa estiverem sem os rótulos, devem se receber. Você receber alimentos na hora do recebimento
como nutricionista, precisa estar presente sem rótulo, você pode receber? Claro que não. Os produtos reprovados devem ser devolvidos no ato do armazenamento. Então, você vai devolver depois na hora. Ah, meu Deus, isso aqui passou do prazo de validade. Não, é no ato do recebimento. Na hora do recebimento. Se não está de acordo com os conformes, volta. Os locais destinados à estocagem devem ser rigorosamente limpos, sem resíduos de alimentos, sujeira ou materiais fora de uso. Perfeito, tecido. É o gabarito da nossa questão. D. Os gêneros alimentícios que tiverem validade mais próximas devem ser posicionadas atrás ou por baixo dos demais. Os gêneros que tiverem validade mais próxima devem ser posicionados atrás, ou seja, botar os que vai vencer para trás e os que estão vencidos para frente? Não, né? Os que estão mais próximos, mais longe de se vencer para frente? Não, né? Isso aí às vezes a galera coloca no supermercado para disfarçar, né? Então bota, você sempre tem que botar aqueles que estão mais perto de se vencer para ser pego logo, para ser consumido logo para frente, né? Alimentos, caixa e recipiente com alimentos devem estar em contato com o piso? Nunca ter contato direto com o chão. Nunca. Tá? Gabarito, item C. Gente, tá tudo indo bem aí na live? Vamos nós. Vamos à nossa última questão. IDECAN IFC 2021, tá? Questão de dietoterapia do trato gastrointestinal. Paciente do sexo feminino, 36 anos, apresentou o diagnóstico de Crohn, uma doença inflamatória intestinal, e foi encaminhado para consultas nutricionais com 5 evacuações ao dia, escala de Bristol 6. Refere refluxo, dor e distensão abdominal. De acordo com a fase atual do paciente com Crohn, assinala a conduta dietoterápica que deve ser orientada ao referido paciente. A. Reduzir o consumo de lipídios. B. Reduzir o consumo de gorduras. C. Aumentar o consumo de hortaliças. A. D. Não, vai reduzir o consumo de líquidos, né? Lipídios não, viu? Eu vi líquidos, gorduras embaixo, líquidos em cima. Aumentar o consumo de leites e derivados. Vamos lá. Antes de responder a questão, vamos lembrar as duas doenças inflamatórias intestinais, né? Doença de Crohn e retocolite ou colite ulcerativa. Perceba que a colite ulcerativa, ela é contínua e pega principalmente o quê? Colo e reto, né? E é uma inflamação que pega uma parte mais superficial, ou seja, pega apenas mucosa e submucosa, e não granulomatosa, como aquelas que na macroscopia se vê, na colonoscopia vê aquelas pedras de calçamento. Aquelas pedras de calçamento, elas são típicas de Crohn, que pode atingir qualquer ponto do trato gastrointestinal, ó, desde a boca, porque não tem aqui, pode pegar desde a boca até qualquer região, e é descontínuo, doente, sadio, e assim por diante. Diferentemente da colite ulcerativa, em vez de pegar só mucosa e submucosa, ele pode pegar mucosa, submucosa, muscular, que são as paredes do intestino, né? Até chegando até a serosa, por isso que é transmural, tá? Além disso, né, lembrar que quando você está falando de escala de Bristol, né, você tem a escala que muitas vezes a gente utiliza no dia a dia, né, no consultório, que vai de 1 a 7. Então, a desse paciente, ó, estava com a diarreia, né, do tipo suave, não é a mais grave, mas estava na escala de Bristol, tendo 5 evacuações e, né, escala de Bristol 7. O que é normal? Quando a escala de Bristol está na forma, né, 3 e 4, cocôzinho na forma de salsicha, né, bem macia, e essas aqui são quando há uma constipação maior, parece um cocôzinho de carneiro, né? Bom, e aí trago também para vocês aproveitarem a questão e fazer um paralelo, né, entre as duas
importantíssimas doenças inflamatórias que caem bastante em provas, né? Por exemplo, né? Outras características que não foram comentadas. Fístula é mais comum em Crohn do que na retocolite. Diarreia é mais frequente em Crohn do que em retocolite do que em Crohn. Mas esse paciente tinha uma diarreia, né? Sangue nas fezes é mais frequente na retocolite do que Crohn. A idade, normalmente, né? Crohn se manifesta antes dos 30 anos, retocolite após os 30, tá? Então, são características que são importantes e de vocês relembrarem e lembrar também que existem, né? Nas nossas plataformas, fazemos sempre as atualizações dos guidelines das doenças inflamatórias intestinais, das hepatopatias, das pancreatites, e a gente sempre deixa bem atualizado. Teve a de 2023, se você participa dos nossos cursos, tem lá a atualização de doenças inflamatórias intestinal, tá? Se a gente for voltar mais para a parte histopatológica, dê uma olhada que retocolite, a inflamação é mais difusa e Crohn é mais granulomatosa, né? E com ulcerações, tá certo? Além de marcadores sorológicos diferentes. São algumas especificidades, né, que podem aparecer na questão. Então, reduzir o consumo de líquidos, não, porque o paciente, principalmente se ele estiver nessa fase aqui, que é a fase ativa, tem a fase ativa e a fase de remissão. E remissão é quando a doença está ali sem se manifestar, está em letargia, está ali sem perturbar o paciente, né? Fase de remissão e a fase ativa. São doenças que não têm cura, são autoimunes, tem tratamento, mas não tem cura. Reduzir o consumo de líquidos? Claro que não. Reduzir o consumo de gordura, sim, porque o intestino fica muito perturbado. A digestão de gorduras, como vocês viram, né? Ó, mais uma vez, Idecam falando de gorduras. É mais complexa, porque exige a emulsificação, exige a formação de micélio, exige a ação das lipases, né? Então, reduzir o consumo de gordura, sim. Aumentar o consumo de hortaliças A do grupo A, não, porque senão vai, como o peristaltismo fica comprometido, se você aumentar o consumo de fibras no momento da fase ativa, vai piorar o estado de absorção e aí é que o paciente vai ter mais diarreia. Aumentar o consumo de leites derivados, não, porque normalmente esses pacientes desenvolvem intolerância à lactose de forma secundária, principalmente na fase ativa, aí você vai estar comprometendo a absorção de leites derivados por conta principalmente da intolerância à lactose, porque a produção de lactase acaba caindo principalmente na fase ativa da doença. Então, gabarito para a nossa questão de número 8, né? Item B. Então, galerinha, você que acompanhou essa live e que tenha gostado desse conteúdo, nós já temos o nosso preparatório, ó, não só para nutricionista, mas temos conhecimentos gerais, assistentes sociais e muitos preparatórios. Então é só vir aqui, ó, clica aqui para que você, clica aqui que para que você adquira o melhor e mais atualizado preparatório para SEMEC Piauí. Gente, e a gente para por aqui. Bons estudos a vocês. Para quem não me segue nas redes sociais, está aí, @drquidoricanuto. Sempre estamos dando bisus interessantes. Você, que eu já sei que está aí no nosso Instagram, @cursoms, o curso de maior aprovação em todo o nosso país. Então, essa foi a live, né? SEMEC Piauí, Banca Idecam, para te deixar, ó, bem bisurado, porque aqui o nosso intuito é fazer com que você saia o mais bem preparado possível, não só para a banca da SEMEC, mas qualquer certame em qualquer região do Brasil. Porque nutrição, aprovação, nutrição é aqui no curso MS. Tá bom, gente? Deixa teu like, deixa aí teu comentário, que a gente vai responder assim que possível. E aquele beijo, aquele abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.